Pronto. Então, Sheila, primeiro eu quero começar te agradecendo por você ter aceitado esse convite. A gente está muito honrada, a Sheila, que é economista, não estamos falando hoje de advogada, né, Sheila? A gente fala muito da questão de economia, do direito, então hoje a gente traz a Sheila, que é economista, doutora em engenharia de produção pela Universidade Federal de Santa Catarina, apesar de morar na Bahia. A Sheila, ela também já andou um pouquinho, né, no Brasil. Isso. E a Sheila é pioneira num trabalho muito interessante, que ela ensina a mediação para mediadores cegos. Esse trabalho foi premiado no passado, né, aí na Bahia. Já vi bastante teu trabalho nas redes sociais, a gente ficava sempre acompanhando, porque realmente é muito inovador. E aí, hoje, você vai trazer uma outra novidade, uma outra inovação, que eu não vou entrar no mérito aqui para deixar passar a bola para você. E aí, agora o palco é seu. O palco online é seu. Então, eu que agradeço muito essa oportunidade, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Enfim, o nosso bate-papo hoje vai ser sobre a questão da vibração das pessoas e do ambiente no contexto de resolução de conflitos. Eu estou com o segundo projeto, que é a parte da arbitragem humanizada sensorial. O que significa essa arbitragem humanizada sensorial? Nós sabemos que todo indivíduo ele dialoga com o meio. Se nós formos para uma praia, um exemplo, qual é o nosso diálogo? É de um relaxamento. Mas quando nós vamos para o judiciário, um exemplo, a nossa tensão é muito forte. Nós estamos com as emoções no contexto do ataque. E esse projeto ele vem justamente como foco, a arbitragem humanizada sensorial, focar no indivíduo, no ser humano, e fazendo com que ele também possa dialogar com o meio. Então, nesse contexto, eu trago esse slide, né, que forma o superpoder de mudar a vibração de uma pessoa e de um ambiente, ou de um ambiente. E um ambiente ele pode estar, de certa forma, pesado. E como nós vamos alterar essa vibração do ambiente? Não é um ambiente que nós conseguimos mudar, e sim a vibração das pessoas. São as pessoas, o conjunto das pessoas que estão no espaço, naquele espaço, que vai mudar a vibração da frequência naquele ambiente. Então, para isso, eu trago uma nova proposta. Como interferir? Né? Aí eu gostaria que passasse o segundo slide. Você consegue passar aí o segundo slide? Isso. Não, o próximo. Isso, esse daí. Nesse slide aí, para tentar acalmar a mente, porque o ponto principal é acalmar a mente e gerar aquela vibração no ambiente de forma mais leve, né? E essa metodologia eu trago o estímulo sensorial dos 5 sentidos, que é olfato, audição, tato, paladar e visão. E como que nós vamos estimular cada sentido desse para que o ambiente fique mais leve antes da mediação e antes da arbitragem? A proposta que eu trago que eu publiquei, por sinal, até um artigo no Bahia Notícias, no dia 12 de abril, é que no contexto do tato, nós possamos ofertar para as partes que estão envolvidas, tanto os mediadores, quanto os advogados, quanto as partes, que eles recebam massagens relaxantes durante 1 hora. Então, é a sessão sensorial, com massagens para estimular o tato, no contexto da audição. Como é que nós vamos estimular a audição? Com músicas relaxantes no ambiente. Como é que nós vamos estimular a questão da visão? Que tenha algumas plantas, algumas flores no ambiente. Sabe, uma decoração, um jarro de flores naturais, ou que se trabalha a questão das cores, cromoterapia, né? A audição, né? Nós vamos ter músicas relaxantes e nós vamos estimular também o olfato com aromaterapia. Então, no espaço, vai se ligar um difusor
com óleos essenciais e vai ter o quê? Um bom aroma. Com esse bom aroma, o indivíduo vai respirar melhor. E respirando melhor, vai existir uma oxigenação maior no corpo. E com isso nós conseguimos acalmar as pessoas, né? E como é que nós vamos estimular o paladar? O paladar através de um coffee break. Então, a ideia é que nessa sessão sensorial, que dura mais ou menos 1 hora, estimulando todos esses sentidos, no final tem um coffee break. Né? Simples, não precisa ser nada muito chique, não. Simples, porque isso aí você estimula um dos fatores importantes para a resolução de conflitos, que é a questão da empatia, né? Então, essa empatia, esse olhar com o outro, né, vai propiciar que exista uma possibilidade de acordos durante ou a mediação ou a arbitragem. E esse é o ponto principal para você humanizar as relações e a resolução de conflitos. E o que nós estamos percebendo é que a resolução de conflitos está muito pautada com a questão da lei. E muitas vezes, no caso do árbitro, principalmente, que vai tomar uma determinada decisão, nós percebemos uma relação muito, muito engessada, focada em provas. E às vezes aquelas provas estão com muitas emoções, burlando um fato que realmente aconteceu, mas o que o árbitro ele não consegue ter uma dimensão de fato de uma situação. E eu penso que na resolução de conflitos, ninguém tem o poder de julgar o outro. Só quem passou pelo processo. Né? Durante a mediação e a conciliação, nós sabemos que as técnicas são ofertadas para que as partes resolvam seus conflitos. Ok, todos sabem disso. Mas durante a arbitragem, que é a minha preocupação, que é esse engessamento, né? Que é esse engessamento, principalmente na arbitragem, nós precisamos estimular muito essa sensibilidade, né? Porque quando nós estimulamos essa sensibilidade durante a arbitragem, o que é que vai acontecer? Pode ocorrer algum acordo. E se tiver algum acordo, os árbitros irão proferir a sentença de acordo com a vontade das partes. E isso é maravilhoso na arbitragem. Né, estimular, porque perante a Lei 9.307 de 96, da arbitragem, informa que se tiver acordo, aquele acordo será a sentença. Mas, na prática, nós não percebemos acordos, principalmente durante a arbitragem. Eu já fiz um levantamento de dados com várias câmaras e percebi que apenas 20% das câmaras conseguem acordo durante a arbitragem. E eu acredito que com esse método nós vamos conseguir um percentual maior durante a arbitragem. E voltando para o contexto da mediação, esse método eu já apliquei no TRT, Tribunal Regional do Trabalho da Bahia. E foi maravilhoso a experiência. Só apliquei 2 técnicas, que foi a massagem, a massoterapia, que, por sinal, foram massoterapeutas com deficiência visual que fizeram, que eu gostaria até que passasse aí a fotografia, o próximo slide. Dá para passar o próximo slide, Jaque? Acho que vai no próximo. Isso, essa fotografia aí é lá no Tribunal Regional do Trabalho. Todas essas pessoas que estão com o jaleco branco são massoterapeutas, são deficientes visuais aí também. Peraí. Voltando aí para essa isso, e essa também quem está em branco são massoterapeutas deficientes visuais, e quem está aí nessa cadeira é uma mediadora do Tribunal Regional do Trabalho. E voltando para o slide anterior, isso aí nós temos juízes, temos advogados e temos mediadores. Antes dessa técnica, nós percebemos um certo clima, assim, de certa forma, tenso, né? Porque nós sabemos que para a resolução de conflitos existem as capas, entre aspas, né? Todos estão armados para o ataque. Uhum. E com essa metodologia, nós percebemos pessoas chorando. Por quê? Porque, novamente, eles estão dialogando consigo mesmo. E, como eu formei no início da minha fala, nós dialogamos com o meio.
Então, quando o indivíduo chega para uma audiência, ele já chega para o ataque, ele está pronto para o ataque. Mas quando alguém toca, faz uma massagem, né, aplica técnicas com foco no indivíduo, nessa questão sensorial, o cérebro vai mudar. Então, a pauta justamente dessa nossa conversa aqui é a neurociência sensorial. Neurociência, na realidade, é o comportamento do cérebro e a questão sensorial, após os estímulos sensoriais, como o cérebro vai reagir. Então, isso aí é uma prova concreta de que na Justiça do Trabalho, nós já tivemos um resultado muito positivo, foi muito bom, foi excelente. E na Justiça Privada também, eu já aplico essas técnicas da massoterapia. Mas aí nós temos que ter muito cuidado de como que nós vamos aplicar essas técnicas, porque não é fácil você fazer a abordagem com as pessoas que estão já no conflito. Ah, sente aqui que nós vamos fazer uma massagem. Não é assim, né? Tem momentos da mediação em câmaras privadas que eu preciso propor a massoterapia após a sessão de mediação, né? Porque o toque é algo muito, de certa forma, invasivo, né? Então, você tem que sentir o momento que você vai aplicar essas questões sensoriais. Então, antes você pode começar com aromaterapia, inserir ali o difusor, que não está tocando ninguém, mas está propiciando uma limpeza energética do ambiente. Entende? Então, você põe ali alguns óleos essenciais, só o próprio aroma, o indivíduo vai tentar respirar. Então, ele já faz a técnica involuntária da respiração, de uma melhor respiração. E essa respiração ajuda no contexto de acalmar a mente. Então, o ponto principal é acalmar a mente para uma melhor tomada de decisões. Nós sabemos que nós estamos nessa vida de forma transitória, que é uma passagem. Então, a todo instante, nós temos várias situações de conflitos. Então, hoje nós temos um conflito, amanhã nós vamos ter outros conflitos e assim vai. Então, eu acredito que nós não precisamos tensionar cada vez mais um conflito quando ele surge. Nós precisamos trazer uma nova proposta de leveza para o ambiente, que nós criamos aquele ambiente leve, então quem chega já sente uma leveza melhor para conseguir organizar as emoções, porque todo e qualquer conflito ele é oriundo de emoções, ele surge de uma emoção, né? Quantas vezes nós temos um conflito? Hoje eu tenho um conflito, está numa dimensão muito grande. Por quê? Porque eu tenho emoções ali naquele momento. Daqui a 10 anos, quando eu lembro daquele conflito, já não me representa nada. Porque aquele fato não tem mais as emoções que estavam no meu corpo, né? Há 10 anos atrás. Então, a ideia é justamente trazer essa metodologia para promover leveza, tanto nas câmaras de mediação, quanto no próprio judiciário. E é uma técnica super barata, simples, não tem grandes custos. Vou dar aqui um exemplo básico dos custos, já que eu sou economista. Numa aromaterapia, não vai ter custo nenhum, praticamente. Se você tiver ali um difusor, você vai inserir ali alguns óleos essenciais, pingar algumas gotinhas, um óleo essencial deve custar o quê? Uns R$30, seja o que for, tão barato e dura muito tempo, super barato. Então, pode-se inserir uma técnica dessa. Depois, você insere ali uma música relaxante, que pode ser no próprio celular. Você liga o celular com aquelas músicas relaxantes, ele já vai acalmando a mente. Pode inserir ali também um coffee break, não precisa ser coisas assim, riquíssimas, né? Um bolo, uma torta. Lá no TRT, quem levou, por sinal, o coffee break foi a juíza, a doutora Doroteia Azevedo. Né? No final, comemos uma torta gostosa com refrigerante, pronto. E foi um clima tão gostoso, muito harmônico. E fizemos uma massoterapia também, que aí pode se contratar os massoterapeutas, período da manhã,
as partes pagam, que não é muito caro. Aqui eles estão cobrando a sessão, acho que de 1 hora, R$ 100, a massoterapia. E a ideia também é que faça essa inclusão com pessoas com deficiência visual, de preferência, né? Com a massoterapia. Porque as pessoas com deficiência visual, 90% são massoterapeutas, que eles desenvolvem muito tato. Então, deu muito certo. Deu muito certo. Não só na resolução de conflitos, mas eu tenho levado também para as grandes empresas a questão da massoterapia. E é muito bom você ter pessoas com deficiência visual, porque, primeiro, você inclui. Segundo ponto, o indivíduo faz uma autorreflexão. Até que ponto que eu estou dimensionando o meu problema? Porque, às vezes, tem pessoas com uma certa deficiência visual e estão tocando a vida muito bem, obrigado, bem resolvidas. Por que eu não estou conseguindo agradecer, ser grato pela minha visão, meus pés, meus braços? O fato de ter chegado no local com as próprias pernas, isso já é um motivo de grande gratidão com a vida. Então, nós precisamos levar para aquele indivíduo que está no conflito reflexões, para que ele, primeiro, consiga fazer esse diálogo com o meio, mas consigo mesmo, sabe? Quando ele consegue se conectar consigo mesmo, já faz uma grande diferença, que ele que é o principal autor e responsável para a resolução de conflitos, no caso da mediação e conciliação, né? E no caso da arbitragem, nós sabemos que é o árbitro quem vai resolver aquele conflito. Mas, novamente, tem um grande foco, né, na arbitragem, porque me incomoda muito, muito, muito ainda presenciarmos a arbitragem de forma fria. Mas por que a arbitragem é fria? Porque o parâmetro da arbitragem ainda é a questão comportamental do judiciário, né? Então, a arbitragem é, uma forma de resolução de conflitos maravilhosa, célere, né? Tem árbitros competentes, mas ainda copiou o modelo comportamental do judiciário. E que nós temos essa possibilidade de romper, né? E trazer mais humanização. Não significa que essas metodologias vai fazer com que os árbitros, que as partes, que os advogados se tornem íntimos. Nada disso. Não existe o contexto de uma aproximação emocional que comprometa o processo, no caso arbitral, e nem a mediação. Isso não interfere em nada, em nada. Continua a questão da autonomia das partes, continua a questão da imparcialidade. Já testei esse método e comprovo e informo que não tem nenhum tipo de, entre aspas, misturas no contexto dos papéis. Então, ele é muito fácil de ser implantado, custo muito baixo, e nós trazemos uma humanização maior. E sabendo que o foco, o ponto central da resolução dos conflitos são as partes, não o problema. Então, o conflito, nós temos que saber que são resolvidos, mas deixando como centro as emoções que precisam ser trabalhadas. Porque se não tiver emoções, não existe conflitos. Então, são emoções mal gerenciadas que vão gerar um conflito. E vamos atravessar esse conflito numa boa, tranquilo. Oi, Oscar, seja bem-vindo. Oscar é um grande fã dos projetos. E a ideia básica é justamente esse, que essas novas metodologias venham humanizando cada vez mais a resolução de conflito de forma humana, e sabendo que se você tem um conflito hoje, esse conflito pode te dar até um salto para você resolver e ter ideias melhores logo no futuro. Então, é isso, sabendo que um conflito, ele nem sempre é negativo. Ele pode ser positivo. Agora, nós temos que saber atravessar esses conflitos de forma leve, humana e trazendo sempre, estimulando ao máximo que as partes consigam resolver esses conflitos.
né? E de forma mais humana. Eu gostaria só de deixar, assim, se alguém tem alguma dúvida, gostaria de dialogar sobre essas que cada um gostaria de fazer essas trocas. Posso tirar aqui a tela, então, Sim, 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 pode tirar. Sheila, você tava falando e eu estava lembrando que, assim, isso tudo é um estudo, né? Tem pessoas que realmente estudam e Isso. sabem que isso tudo é comprovado cientificamente que funciona. E aí, no período que eu estava no Canadá, que foi, assim, o período que eu mais entendi como é que funciona essa humanização, porque antes eu também trabalhava no litígio, trabalhava com licitação pública, imagina o grau de competitividade, né, que a gente vivia. E aí, lá, eles fazem o seguinte, a gente tem quando você tem uma introdução à mediação, que é uma cadeira, a primeira coisa que eles falam, tornar o ambiente acolhedor, né? Que é isso que você fala da parte visual, é tornar o ambiente mais humanizado, né? E tem um estudo, eu estava tentando lembrar quando você estava falando, canadense, justamente, que fala sobre o açúcar na mediação. Quando você dá uma balinha para as pessoas, isso a gente fala, brinca, já saiu muita história aqui no Brasil sobre suco de uva. Não sei se vocês viram na Bahia, mas recentemente. Dê suco de uva para as pessoas durante a mediação ou antes da mediação, porque isso, claro, isso melhora a sensação de serotonina, né? Libera bons hormônios. E eles falavam muito isso no Canadá. É uma pesquisa, eu podia ter lembrado de pegar antes, mas não lembrei. Mas é relacionado, na verdade, com chocolate e açúcar. Porque, como principalmente o chocolate libera serotonina, então sempre que a gente faz uma mediação, eu e a Rice, a gente sempre tem, né? Uns bombons, alguma coisa para entregar no escritório, porque, assim, seja o antes ou depois, é muito interessante. E outra coisa que você falou também que eu quero trazer, que eu lembrei, tem um foco muito grande no Canadá, porque aí falando do mediador, tá? Não estou nem falando só do ser o advogado, mas como eu também faço os dois papéis, eu me lembro de ter muitos estudos e conversar com vários professores do ritmo que o mediador impõe na mediação. Se você já chega atropelado com um monte de coisa, você não consegue colocar o ritmo que você quer. Então, a primeira coisa numa mediação e a primeira preocupação do mediador é preparar o ambiente, preparar, como você falou, que tem que ter, pode fazer alguma coisa que ele pode consumir ali, um doce, o ambiente acolhedor e, principalmente, tá calmo. A gente já passou por uma situação, eu e a Rice, não sei se a Rice vai lembrar, que a Rice, inclusive, parou a mediação no início, porque, assim, a gente estava muito agitado, e ela, não, vou fazer o seguinte, eu preciso de um minuto, então todo mundo sai da sala, a gente volta, vai ter uma conversa, porque a gente estava super agitada e ela que foi começando a conduzir o processo, né? E aí essa agitação de quem está conduzindo passa para as partes. Então é bem importante, né, ter esse cuidado. Eu acho muito interessante isso que você traz da massagem. Eu nunca experimentei, adoraria que agora vamos colocar isso no escritório também, em todo lugar que tiver. É muito interessante, porque isso é serotonina, né? Então, isso é científico mesmo. A gente, quando alguém toca, isso te libera sensações de prazer, te acalma, né? E você consegue começar a pensar melhor. E, na realidade, assim, nós somos energia. Nós emitimos energia e recebemos energia, né? Então, assim, nas mediações, eu fazia as mediações no fórum, primeiro, eu rezava, tomava um banho, era um processo. Eu tomava banho de sal grosso, mentalizava, pedia ao universo para me utilizar como instrumento na vida de quem passasse por mim, né? Então, eu faço todo o contexto de mentalização e eu consigo fechar 90% dos acordos. Por quê? Porque eu consigo trabalhar a minha questão da mente. Eu estou conversando com vocês, mas olha o que eu tenho aqui. Uma vela. Antes de iniciar a nossa bate-papo, e sempre quando eu começo também alguma live, eu não vou direto. Por quê? Porque eu estou emitindo energia e eu vou receber energia também. Então, primeiro eu mentalizo, ponho aqui óleos essenciais nas minhas mãos, cheiro, né, uma respiração profunda e agradeço muito ao universo para que possa me iluminar. Então, antes de mais nada, nós temos que trabalhar o pensamento. É a nossa mente, é o nosso cérebro que conduz tudo.
Não dá para ir direto para uma conversa, para uma live, um bate-papo, assim, sabe, assim no susto. Tem que ter uma concentração. Ô, Sheila, eu queria Sim, fazer uma consideração aqui, escutando o que você falou, né, toda a tua palestra, parabenizar você pela essa iniciativa tão vanguardista, tão inovadora e tão sensível, na verdade, né? Você, além de humanizar, você sensibiliza com isso, né? A humanização, e isso vem muito dentro do que a gente fala na advocacia, né, já que 5.0, que é humanizar tudo, humanizar tudo que está envolvendo a advocacia. E você, com esse teu conceito, né, com esse teu projeto, realmente vem na vanguarda, e aí, com essa tua sensibilização, na verdade, eu gosto muito dos baianos, porque todos os baianos que eu conheço são sempre sensíveis e espiritualizados, assim. É uma coisa que... a Jaque, eu vou contar agora, a Jaque tem os óleos essenciais. Lá na França, em Paris, ela levou um olhinho, antes de nós ir para as reuniões, ela fazia assim, ó. Ela fazia. Então, assim... Não, e eu sou baiana, tá? Não pareço, mas de nascimento sou baiana, nasci em Ceabra. Ela é baiana. E a gente tem várias conversas, porque eu também adoro esse lado, assim, mais espiritualizado, e tem horas que a gente fala bem profissional, pé no chão, e tem horas que a gente realmente viaja. Daí vamos falar um pouquinho mais, né, sobre espiritualidade e tudo. E a Jaque tem essa pegada bem sensível, e ela é muito sensível. Ela sente, às vezes, a energia muito mais forte que eu. Às vezes, e quando a gente está junto, às vezes é um caos, porque às vezes as duas sentem, e daí a gente quase leva uma trovoada na cabeça, assim, aquele negócio, né, que a gente tem que respirar. Então, a gente tem sempre no escritório, quando vai atender, a gente tem brigadeiro, aquele brigadeiro gourmet, várias formas de brigadeiros gourmet, várias cores de brigadeiros gourmet a gente pega, né, para acolher os olhos, né, para ficar bonito aos olhos e ficar gostoso no coração. E aí a gente sempre tem água com gás, o suquinho, né? Desde que saiu, nós vamos comprar o suco de uva, compramos o suco de uva. Entrou na onda. E aí, assim, a gente não faz a massagem encostada, sensível, mas a gente massageia bastante a sensibilidade deles, assim, a forma com que a gente trata de conduzir toda essa primeira fala é muito tentando sensibilizá-los acerca do que a gente vai passar, do que a gente vai viver. Então, a gente não cai direto já vamos começar essa mediação. Não, é realmente perguntando como é que eles estão, falando de outras coisas, além daquilo do conflito em si, para acolhê-los, né? E aí é uma coisa que eu e a Jaque sempre falamos, e que é por isso que lá fora, nos lugares principalmente onde a mediação é resolvida, né? Muito bem resolvida, como no Canadá e nos Estados Unidos, que a cada 10 conflitos, 9 são resolvidos por mediação, não acontece no judiciário, porque é muito difícil o ambiente, você transformar o ambiente do judiciário em algo acolhedor. Então, eu parabenizo você, né, pela essa tua iniciativa, porque talvez na hora que você falou ali, aí tem muitas pessoas que choram, que se emocionam, porque eles jamais imaginam isso acontecer. E quando alguém vem fazer um toque em você, uma massagem, e essa pessoa ainda, né, ela tem uma deficiência física, uma deficiência visual, isso torna o teu problema, às vezes, muito menor. Daí você para pensar, e o que eu tô brigando aqui? Por quê? Né? Parece que você para pensar a tua realidade, te sensibiliza como ser humano, para você parar para analisar se realmente o que você está debatendo é necessário. Né? Será que devemos seguir em frente ou será que podemos sim fazer um acordo aqui, repensarmos e agirmos como adulto realmente, como pessoas maduras? Então, assim, isso eu acho que era o que eu gostaria de complementar a todo esse trabalho belíssimo que você está fazendo. Eu sei que não é fácil, a gente tem resistência, né? Tudo que é novo, né, Sheila? Eu e a Jaque, a gente sofre bastante com isso, porque a gente sempre fala de coisa nova também. Isso. E a gente tem público para tudo, né? O público que gosta, que apoia, e tem o público que gosta só de apontar o dedo e querer furar o olho. Isso, assim. Mas, exatamente. Né? Faz parte do show, assim. Então, a gente realmente tem que filtrar, né? Filtrar e assim, e deixar claro que assim é um modelo que não precisa assim que todos gostem. Quem gostar, adapta. Exatamente. Assume. Quem não gostar, continue com o modelo antigo. E assim, voltando para o contexto da massagem,
eu também não tinha. A questão da massagem, isso é muito, de certa forma, até invasivo, né? Você tocar no outro, principalmente no momento do conflito. E como é que isso tudo surgiu, a massoterapia? Uhum. Tudo começou em função de um insight que eu tive para... Eu fiz o curso de mediação judicial no Tribunal de Justiça, tomando café no período da manhã, eu recebi um insight para capacitar cegos como mediadores. Mas foi uma energia que me dominou, foi um negócio muito doido. E eu fui imediatamente no Instituto de Cegos da Bahia e pedi para formar uma turma de pessoas com deficiência visual, mas era só para liberar aquela energia que eu não sei de onde é que estava vindo. E é só ministrar aquela turma e ponto final. Conversei no Instituto de Cegos, eles são muito sérios, todos os institutos de cegos fizeram a reunião comigo na diretoria, enfim, convivi com eles lá durante um mês, porque eu não tenho nenhuma pessoa na minha família com deficiência visual. E, por fim, formei a primeira turma e ia parar ali. Só que a turma foi tão boa, que se formou a segunda turma. Eles pediram. Né? E, por sinal, quem participou da segunda turma foi o Oscar, que está aqui nos assistindo. Ele não tem deficiência visual, mas ele é aqui da Bahia, Oscar, e foi da segunda turma, ficou super encantado. Eu gosto agora de formar pessoas com deficiência visual misturado com pessoas também que enxergam, porque isso é uma lição de vida. Nunca mais nós temos a questão de reclamar da vida. Uhum. Sabe, assim, tudo nós passamos por várias situações, mas nós temos que ser gratos, porque é o universo que nos dá a visão, a perna, tudo. Hoje eu estou andando, estou enxergando, mas amanhã eu posso ser atropelado, parar de andar. E se eu for atropelado e parar de andar, está tudo certo também, porque é a minha missão, minha forma de... Eu tenho que aceitar o que o universo me entrega, certo? Enquanto a gente está aqui nessa vida, a gente tem que seguir a vida. Aí eu sei que essas turmas foram tão boas que já estamos na 7ª turma e já estamos no Brasil inteiro, já ultrapassamos barreiras, Portugal também já solicitou o curso. Olha. E, assim, a área do direito abraçou de forma lindíssima esses mediadores com deficiência visual. E, assim, é a deficiência mais excludente. As empresas não querem contratar pessoas com deficiência visual, mas a área do direito abraçou muito forte. Né? E eles são bons mesmo, muito bons, porque desenvolvem a escutativa. Só que aí eu detectei, convivendo com eles, que a maioria deles são massoterapeutas. Mas, poxa, como é que eu vou utilizar essa habilidade deles? E eles sempre fazendo massagem. Quando você está com uma pessoa com deficiência visual, eles ficam te apertando, sabe? Até você que não tem costume de ser apertada. Aqui em casa eu fico fazendo massagem em todo mundo, porque você pega essa mania, né? Oscar está rindo. E aí eu levei isso para a mediação, essa questão, por conviver com eles. Mas se fosse eu mesma, eu não iria fazer isso. Mas pela convivência deles, e deu muito certo. Então foi um projeto totalmente intuitivo. Eu sei que Oscar está aí agoniado, quer falar alguma coisa. Diga aí, Oscar. Boa tarde, todos estão conseguindo me ouvir? Sim. Oscar conhece o projeto de mediação inclusiva, acompanha onde eu estou, ele está de olho, assim, é encantadíssimo. É lindo esse projeto. Diga aí, Oscar. É verdade, Sheila. Primeiro, eu quero cumprimentar, inclusive, Antônio, um amigo que está aí, que está com a área de consultoria, e que atendeu o meu chamado também à participação. E você já falou antes, né? A sensibilidade que precisamos ter, que a situação deficiente é provável, possível, e pode acontecer com qualquer pessoa. Então, quando você se coloca no condição do outro, de empatia, ainda de transformação, indiscutivelmente você começa também a do outro, inclusive nos conflitos. E no curso como vidente, que eu chamo, percebi claramente que na função de vidente, naquele terreno, naquele momento, a condição era de inferioridade, mas eu tinha desvio. Eles tinham muito capacidade nos exercícios que foram propostos por Sheila, e percepção, de capacidade de emoção e tudo mais. Então,
No momento que você percebe isso, você percebe a reputação, e enxergando, às vezes está vendo menos que a que não enxerga. Isso. Um conflito de questões de relacionamento é enxergado do ponto de vista físico, talvez seja o menos sutil, que precisa existir. Então, realmente, é uma coisa que eu posso separar com outras edições na cidade dele, e todas as relações de negócios, de projetos, precisa estar além que é um elemento que perto e que a gente não pode esquecer. E um momento que nós está um pouquinho ruim da gente ouvir o áudio. Tá um pouco ruim, Oscar. O seu áudio está cortando, aí está um pouco ruim de escutar. Está ficando mais distante ainda. Eu vou tirar a imagem para ver se melhora, tirando a imagem, se melhora o som, porque realmente pode ser a conexão. Se melhora o som agora. Isso, melhorou. Isso. E aí eu estava dizendo isso, que o momento que nós vivemos erige uma reflexão no sentido de ultrapassar a questão. Ainda está cortando, Oscar, ainda está cortando. Mas aí eu vou então resumir o que você está falando. O que Oscar está falando é justamente no curso nós percebemos a nossa vulnerabilidade mesmo da condição humana. Nós somos muito vulneráveis, nós estamos aqui de passagem, todos nós vamos morrer um dia. E nós temos que saber disso. E quando nós estamos com um conflito, nós temos que saber que nós não somos grandes. Não adianta ficar brigando, que um é melhor que o outro, que um vai ganhar, ninguém vai ganhar nada. Então, nós temos que resolver conflitos e respeitar as emoções e os sentimentos de todos os envolvidos. E combater um pouco também esse contexto do advogado ser também parceiro de briga. Né? Nós estamos com um conflito ali para resolução e não para parceria de quem briga mais, porque ninguém ganha mais. E na vida, tem momentos que nós estamos em cima, tem momentos que nós estamos embaixo, a vida é um gira. Não existe pessoas negativas, pessoas positivas. Hoje eu posso estar negativa, amanhã eu posso estar positiva, não existe o mal, não existe o bom. Todo mundo está aqui passando por experiências. Nós somos vulneráveis e somos pequenos. É só isso, e a mensagem, né, dessa metodologia humana é essa. Não existe ninguém grande, não existe ninguém pequeno, está todo mundo no mesmo patamar, todos nasceram, estamos crescendo e todos estão em busca de felicidade. Só isso. Você sabe que vocês estavam falando aí, e eu me lembrei que a gente tá nós estamos fazendo o curso, né, do Advocacia 5.0, então estamos estudando, já é uma pesquisa de uma longa data, mas assim, a gente está sempre, como tudo muda muito rápido, a gente tem que estar sempre se atualizando. E eu vi essa semana, a gente até falou no curso, sobre uma pesquisa que o LinkedIn, né, a plataforma de currículos, a plataforma profissional fala, que quais são as 4 tendências para o futuro do trabalho, assim, o que eles veem que vai acontecer. Essa pesquisa foi publicada em 2019, acho que é Global Talent Trend, uma coisa assim, e uma delas é que já se percebeu que as empresas que adotam uma postura de inclusão, tendo pessoas de diferentes etnias, de diferentes situações, pessoas com deficiência, pessoas que não têm deficiência, no mesmo ambiente, se torna um ambiente muito mais criativo do que qualquer ambiente homogêneo, né? Então, isso já é uma pesquisa, eles fizeram isso com base em dados e lançaram 4 nortes, assim, e um deles muito forte é que cada vez mais as empresas vão começar a se preocupar com a inclusão para ser uma equipe multidisciplinar e multicultural mesmo, sabe? Isso. Eu vivi muito isso no Canadá, porque o Canadá é essencialmente multicultural, né? Assim, realmente não é à toa que eles estão e são tão ricos, porque tem gente do mundo inteiro morando lá, e de diversas etnias e de diversas situações, né? É um país de muito idoso, é um país que com a idade também surgem várias deficiências, né? Então, assim, eles estão muito preparados para lidar com isso. A gente tem muito que aprender ainda nesse sentido. E esse contexto que Jaqueline abordou, eu tenho levado pessoas com deficiência visual para empresas, para o contexto da inclusão. E aí nós formamos assim uma salinha do bem-estar.
E aí, esses funcionários são liberados durante 10 minutinhos para sessões de massagens feitas por cegos. E, nossa, muda completamente o ambiente. Sabe aqueles funcionários, assim, cheios de capas, todos armados, vão para a massagem e saem, até a fisionomia muda. E tem momentos, tem alguns que chegam e choram. Tem muito choro no momento da massagem. Né? Que a emoção fica contida e libera, né, Sheila? Isso. E aquele momento, pô, alguém tocou em mim, alguém, sabe? E com essa convivência com massoterapia, que eu não tinha, foi pela convivência com pessoas com deficiência visual, que é nato. Se vocês conviverem com eles, vão ficar pegando em vocês, fazendo massagem, é agonia. Aí... É uma agonia. A agonia é ótimo. É uma agonia. E eu não era assim muito de ficar tocando e apertando o outro, não. E nessa convivência eu trouxe isso automaticamente para minha casa, porque aí eu fui fazer cursos de massoterapia também com os cegos. Nós fizemos curso de aperfeiçoamento, porque eu sou assim, eu sou bem baiana mesmo, eu me jogo de cabeça, eu nem sei o que eu estou fazendo, vou na emoção. Fiz cursos de massagem nos pés. Aí eu comprei um monte de óleos. E aí aqui em casa, antes de dormir, todos os dias meu filho pede para eu fazer massagem nele. Eu disse, meu Deus, para que eu fui inventar isso? Então todo dia eu tento fazer massagem nele. E nos pés e tal. Mas isso traz uma qualidade de vida muito boa. A massagem é importante. Nós precisamos tocar no tocar. Alguém ia falar alguma coisa? A Rita ia falar, né? E a Luciana tá... Depois, Luciana, se você quiser falar em vez de escrever, isso, fica à vontade. É verdade. Não, na verdade, quando for possível. Oi. Eu falei que eu gostaria de fazer uma contribuição quando for possível. Tá. Eu acho que eu vou passar para a Luciana e para o Antônio e depois eu faço uma observação. Tá. Eu já falei. Eu só coloquei assim algumas no chat só para acompanhar a fala, né? De você, dela. Eu gostei muito, Sheila, parabéns. Muita assim, sensibilidade da sua parte, né? Trazer a questão holística. A gente fala tanto disso, né? Mas assim, você trouxe para o campo da ação, né? Para o campo de introjetar de fato essa necessidade humana, né? Trazer para perto. Muito bom, fantástico. Eu espero que isso assim, se expanda muito. Eu faço trabalho holístico, eu faço terapia reencarnacionista há 3 anos, e, enfim, eu tenho um lado espiritual muito forte. Eu acredito, e você passa muito isso, né? O que é o baiano? O baiano é muito conectado, né? Então, assim, é fantástico. Assim, eu sou toda holística, toda. E eu tive uma dificuldade muito grande, porque eu também eu fui morar em Brasília e fiquei muito doente lá, porque eu trabalhava num órgão de penalização das empresas que não cumpriam os contratos licitatórios, e era para mim muito difícil lidar com aquelas energias todas. Eu fiquei muito doente, voltei para o Rio, que eu tomei um antibiótico, meu corpo queimou todo, eu tive que ir para o Rio para tratar as consequências de uma amidalite que, enfim, não reagi bem. E aqui eu comecei uma nova jornada, que foi a busca do lado holístico. Comecei a trabalhar todas as terapias holísticas, né? E trabalhar a questão do espiritual, dessa conexão com algo maior, né? Através da natureza, através de várias expressões. Né? E essa árvore. Abraço a árvore no Parque Lage, exatamente. Fiz tudo que é terapia, eu estou super aberta a essa fala. Encontrei a mediação dentro desse processo, assim como a tecnologia, que não deixa de se relacionar também nessa inovação, né? E é isso, eu achei muito, muito interessante. Até perguntei ali no chat se você tinha algum projeto no Rio, né? Qual era a forma que você está trazendo para o Rio disso? Se existe alguém já de alguma forma trazendo a sua ideia, implementando ela por aqui. Gostaria de conversar mais com você, se possível, trocar telefone, enfim, que a gente mantivesse um contato, né, que pudesse expandir isso de uma forma a nível Brasil, né? Eu falo Brasil porque a minha atuação é Brasil. É isso. Obrigada pela oportunidade, muito parabéns. E uma outra observação das pessoas que têm uma deficiência visual é muito, muito assim, a massagem é algo assim incrível. Aqui no Clube Piraquê, os massoterapeutas são todos com deficiência visual. Gente, a massagem é algo assim, realmente você conecta, porque o toque é um toque de respeito. Eles têm uma capacidade de tocar
com um respeito tão grande ao seu corpo que ele toca a alma, na verdade, né? O seu corpo emocional e o seu corpo espiritual, que são a parte mais sensível, porque a gente acha que é isso, né? Não é isso. Isso é só uma carcaça que está aqui, entendeu? Mas o nosso corpo emocional, espiritual, e eles são realmente, assim, incríveis. Todas as pessoas são muito especiais. Todos nós somos especiais, eu acho isso. Mas eles, assim, têm e esse trabalho de inclusão também é fantástico, é incrível. Parabéns mesmo. E eu sempre coloco à disposição para maiores diálogos aí, para a gente trazer isso para o Rio também, expandir. No que eu puder colaborar. No Rio tem o pessoal do Macaé, eu já estou assim no contexto que nós emitimos energia e recebemos. Então, o universo que vem a mim, eu não vou mais ao universo. Eu fico sentada assistindo Faustão e o universo chega. Então, mas você tem, né? É uma tranquilidade, né? Você traz uma tranquilidade para as ações, né? Você tem uma energia que é diferenciada do que você está no automático e achando que tem um controle e que você é que sabe exatamente. Tem coisas que não são nem para serem feitas daquela forma naquele momento. Então, a gente ter essa consciência maior é que traz essa saúde mental, espiritual, profissional, nas relações, né? Então, assim, assim que eu vejo, que eu sinto, que eu tento pautar a minha vida, assim, com essa consciência hoje em dia muito mais. E olha que minha área, eu sou da área acadêmica, eu sou de fazer projetos, analisar pós, contas, mas esse projeto, ele veio num contexto assim, intuitivo, sem nenhum projeto, nada escrito. Isso que eu te falei, né? Você recebe com facilidade uma consciência coletiva e você consegue, pela sua natureza de frequência energética, sempre numa linha de frequência elevada, então você tem a capacidade de captar isso como um filtro. Então, isso é bacana. E a partir do momento que você está com essa frequência, a sua missão de trazer o bem para a humanidade, você é um agente transformador. Então, você capta e vai para a ação. E as outras pessoas que não estão com essa frequência, elas são automaticamente beneficiadas para que dessa forma você faça essa transformação humana. Ou seja, você é um agente positivo, um agente de... é muito bom. Só gente holística. Gente, isso é muito forte. É muito forte. Gente, o Antônio... Fala isso, pode. Falar, eu quero pegar, porque senão vai perder todo o sentido do que eu vou falar antes de passar a palavra para o Antônio. Eu queria só fazer uma observação com o que a Luciana trouxe, que eu achei muito interessante, bem pertinente, assim, e é uma forma de fundamentar muito o que a Sheila, o que ela está vivendo hoje, né? Eram 2 pontos que eu queria trazer. Um foi, eu até mencionei no meu Instagram, eu acho que no início dessa semana, que foi uma frase que eu ouvi no domingo pela manhã, numa live que eu assisti. De uma pessoa também muito espiritualizada, muito iluminada. E ele disse assim, ele terminou a live dele falando assim, a vida não te dá nada, ela só te devolve. Né? Então, assim, o que eu noto da Sheila, desse projeto dela, é justamente ela recebe muito, porque ela devolve muito mais para todo mundo. Né? Então, assim, como ela diz, eu nem tinha pensado, isso chegou, né? Então, é porque ela já fez muito, e aí a vida vai devolvendo, a vida vai te, né? Então, assim, e aí eu fiz uma reflexão nos stories perguntando o que você tem feito, né, para o outro, o que você tem feito na tua vida para que você receba de volta da vida aquilo que tu sonha um dia viver, né? Os teus sonhos têm que ser baseados naquilo que você também projeta para o outro. Primeiro projeta para o outro, que isso vai refletir para você, o espelhamento. Esse era o primeiro ponto que eu queria fazer, que eu acho que é bem o que a Sheila está fazendo. E por isso que eu não tenho dúvida nenhuma que o projeto cada vez vai ser mais sucesso, né, Sheila? E o segundo ponto é que ontem eu reassisti um filme, que daí também com base no que a Luciana trouxe, que ele disse assim, você tem uma conexão direto com, né, com o eu superior, com o grande universo, né? Enfim, e eu assisti o filme do Ramanuja, não sei se vocês já assistiram, é um filme antigo, de 2015, não tão antigo assim, mas como os filmes acabam sendo lançados a cada 2 meses, a gente já chama um filme de 2015 antigo. Que conta a história, eu acho que é do homem que descobriu o infinito, alguma coisa assim. Eu posso pegar depois para vocês o nome direitinho do filme. Mas é a história do primeiro indiano que vai para Cambridge. E hoje ele é comparado a Isaac Newton,
né? E ele teve muita resistência quando ele chegou em Cambridge e ele foi muito desvalorizado e ele sofreu demais. Mostra, ele era jovem ainda, ele tinha 17, 18 anos, ele é levado para Cambridge e o que ele descobriu hoje está sendo ainda estudado como forma de entender os buracos negros, né? Então, assim, é uma história extraordinária. E aí, ninguém de Cambridge acreditava porque ele não tinha formação. Ele não era formado. E aí eles diziam, da onde que vem isso, essa inspiração? Como é que tu escreve isso? E aí eu dando um completo spoiler do filme, né? Acabando com o filme para vocês. Mas é que tenho que contar isso. E ele dizia assim, eu não sei te explicar. É como se Deus entregasse isso para mim. Eu sinto isso, ele falou. Eu simplesmente sinto e eu tenho que escrever. Então, quando a Luciana fala isso da Sheila, me trouxe muito a lembrança que meu marido não tinha assistido o filme e ontem nós assistimos à noite. Finalizamos, na verdade. Fizemos em 2 etapas. Assistimos um dia antes de ontem, daí ontem finalizamos. E aí, eu lembrei da Sheila. A Sheila, tipo, não, nem sei. Eu tô ali assistindo, de repente, a televisão e me vem essa ideia de, né, conectar. Então, é realmente aquele download que a gente fala do universo, né? De Deus. É Deus te entregando algo que tu merece receber, né? Porque tu já fez algo para estar recebendo isso da vida. É isso que eu queria dizer. E para isso você tem que estar numa frequência, né? Esse é o grande X que a física quântica explica, mas que ninguém quer entender. O meu celular funciona, isso é normal. As pessoas querem achar ainda que o quanto a física quântica nos interfere. Daqui a pouco chega o computador quântico e a gente continua dizendo e afirmando que a física quântica não existe, que nós não somos energia, né? Então, vou botar aqui meu telefone, disponibilizar. Tá, sim. Se você quiser trocar contato comigo, para mim vai ser uma honra, um prazer enorme, porque eu gostei muito de ter te conhecido, todos vocês. No Rio nós estamos com demanda, Florianópolis, estou com demanda no Brasil inteiro, para formar. Maravilha. As câmaras estão solicitando. Nosso projeto está assim, muito, muito grande. E o que é que eu vou... É muito grande o projeto. E claro que eu não vou dar conta de resolver isso no Brasil inteiro. Então, vão ter que ter multiplicadores. Pode contar comigo. Porque, eu gostaria depois, se for possível... Vocês me ouvem? Ouvimos. Vamos só passar para o Antônio, porque ele está no meio do bando de mulheres. Não, com certeza. Né? Sem interromper a vez dele, que ele está na frente. A mulherada não deixa de falar, né? É a vez do Antônio, por ordem. Inscrição, ordem de inscrição. Ordem de inscrição. Antônio, por favor. Então, gente, boa tarde. Boa tarde. Sou Antônio Dias, sou administrador de empresas e consultor de empresas. Há um bocado de tempo. E acho interessante essa conversa aqui, essa discussão. E, embora a gente não tenha entrado nesse mérito intraempresarial, mas, do meu ponto de vista, aqui tem tudo a ver com o trabalho que eu desempenho e com a realidade dentro das empresas do Brasil, sobretudo micro e pequenas empresas. A Jaqueline fez um levantamento aí sobre o LinkedIn e uma pesquisa que ele fez, falando a respeito de que a empresa melhora quando você tem uma administração inclusiva. Eu concordo também plenamente. Resta saber quais foram os tipos de empresas que o LinkedIn fez essa pesquisa, né? O tamanho das empresas. Porque se nós considerarmos os microempreendedores individuais, MEI, mais as microempresas, mais as empresas de pequeno porte, nós estamos falando que MEI fatura até R$81 mil ano, microempresa até R$360 mil ano, empresa de pequeno porte até R$4.800.000 ano. Daí para frente é média e grande empresa. Esses três, micro, pequeno e MEI, representam 98% do total de empresas no país. Só esses três. Contudo, a maturidade empresarial deles é muito pequena ainda. É muito pequena. Então, eu costumo dizer que eles estão no Alfa 1, brincando, né? No Alfa 2, tá? E a gente está levando um conteúdo de nível superior, digamos assim. Então, o primeiro ponto que tem a ver com a conversa aqui é que há um conflito de informações quando o consultor chega para tentar ajudá-los a performar melhor suas empresas. E o outro ponto que me interessa muito
o conflito entre sócios. E quando é sócio marido e mulher, esse aí inviabiliza o meu trabalho. Já começa errado, porque marido e mulher não dá para ser sócio. Já começa o problema errado. E eu não tenho nenhuma formação na área de mediação de conflito, não sou psicólogo, embora a gente vá desenvolvendo alguns conceitos aqui, mas não sou psicólogo. E muitas vezes tenho problemas com essa relação. Inclusive, recentemente, antes do isolamento social, eu tenho um cliente aqui na Lauro de Freitas, aqui na cidade de Lauro de Freitas, e o conflito entre o marido e a esposa é tão intenso que a gente não consegue entrar, não consegue trazê-los para a energia do que a proposta é de resolver o problema, de fazer um diagnóstico, de entrar nas ações e resolver o que precisa ser resolvido. Então, é muito intenso. Então, muitas vezes, a gente não consegue avançar e simplesmente a consultoria precisa ser suspensa nesse momento. Tá? Então, pergunto eu para vocês se o tema que nós estamos falando aqui de mediação também invade esse campo empresarial nesse viés, esse viés de sócios. Não estou nem falando ainda do viés de funcionários e patrões, e entre funcionários e funcionários. Aí é um mundo, a gente precisa pelo menos de uma live de 24 horas para poder conversar. Né? Mas entre sócios, como é que me fala a respeito disso? O que é que você acha que pode ser feito? Claro, como é que vocês veem essa questão? Porque a mediação são técnicas, são várias técnicas e na realidade o mediador ele faz com que as partes que encontrem a solução do conflito. Então, para isso, esses mediadores passam por cursos, por treinamentos e a média de acordos é de 90%. Me permita só interrompê-la. Quando você me fala em acordos, eu me remeto a acordos judiciais. A questão é acordos maritais, para que a empresa caminhe. Essa é a minha questão. Primeiro ponto, marido e mulher não tem que ser sócio, aí complica a situação, né? Mas já são, a realidade é essa. Né? Brincadeira. Mas isso aí são técnicas, né, de mediação e tem sim como resolver, é muito bacana, viu? A mediação é encantadora, a mediação. Encantadora. E Riciane e Jaqueline, elas, assim, o que deu a conexão do universo nosso, não foi, Jaqueline? Foi isso. Porque são três que pensam fora da caixa. E aí, nesse contexto, pensamos em fazer esse webinar e aí apareceram mais pessoas fora da caixa. Olha que webinar maravilhoso, só tem pessoa fora da caixa aqui. Nossa, se deixar, nós não vamos parar aqui. Esse tema que o Antônio trouxe é quase que um assunto para uma outra live, mas assim, exatamente, a mediação é muito importante e é o que faz realmente dar certo entre sócios, entre marido e mulher, em qualquer situação, inclusive entre sócios que são casados. Tudo vai desde uma preparação, né? Como a Sheila falou, não casa, não se associe com quem tu casa. Pelo menos faça uma preparação antes, né? Todos os contratos. Quando não é possível, a mediação é sim um caminho indicado. Só que assim, existem muitas técnicas, Antônio. Existem tipos de mediação. Mediação mais empresarial, mediação familiar. Né? E quando a gente está falando de acordo, não é acordo só de judiciário. É fora do judiciário. É um contrato que se faz, né? Quando as partes decidem alguma coisa na empresa. E sem dúvida nenhuma, a gente pode até, de repente, marcar uma outra conversa, né, Sheila? Mas é fundamental que dialoguem. E a mediação faz isso. Ela coloca as partes para conversar. O mediador está ali para fazer, né, esse meio de campo, para facilitar um diálogo. E sem um diálogo não vai se construir acordo nenhum. Então, é a primeira coisa. Só que existem técnicas para isso. Não é simplesmente, não é intuitivo. Né? Assim, a gente estuda, todo mundo que está aqui, estuda muito, há muitos anos, para utilizar as técnicas adequadas, junto com toda a sensibilidade, que a gente estava falando dessa parte espiritual, sensorial, porque isso ajuda, isso nos dá uma intuição a mais, mas são técnicas, a gente utiliza técnicas específicas, né? Me permita mais uma colocação rápida, é que essa coisa do conflito entre sócios, marido e mulher, ou não marido e mulher,
é tão grande que, ao meu ver, vocês têm um outro universo para trabalhar, que é da micro e pequena empresa, com muita gente precisando realmente desse tipo de ajuda, para que as empresas consigam progredir, porque eles acabam atrasando todo um processo, né? É uma decisão que precisa ser tomada amanhã, demora um mês, ou um ano, ou não é tomada, simplesmente porque as partes um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Né? E eu acho que vocês teriam um campo interessante para trabalhar dentro das empresas. Mas esse campo é trabalhado, Antônio, porque as pessoas às vezes confundem a mediação só com a mediação familiar. Ela existe em todas as áreas do direito. Ela existe a mediação familiar, a empresarial, existe a empresarial familiar, que essa a gente trabalha demais aqui em Santa Catarina. Eu e a Jaque, por exemplo, teve um caso de um empresário que era um empresário bem grande aqui de Santa Catarina, né? E era problema de briga de sócios, ele e os filhos, né? E aí a gente tinha que saber fazer a separação da parte familiar com a parte societária, porque eles queriam resolver o problema societário. Só que esse problema societário tinha origem familiar. Né? Então, assim, a gente tinha que fazer, tu tem que saber fazer a separação, e aí a gente fala das posições com os interesses. Ver exatamente o que era, o que seria saudável para a empresa e o que seria saudável para a relação familiar. Então, a gente tem que tratar separado. Então, isso tudo a gente desenvolve e é algo que são várias técnicas. E isso realmente é interessante você trazer isso, porque não é do conhecimento da grande maioria das pessoas saber que a gente pode fazer isso. No Brasil, hoje, a mediação, ela caminha, ela deu um boom, claro, em razão da pandemia, mas eu faço parte do Conselho Federal e é o maior choro de todos os advogados mediadores gente, nós precisamos disseminar isso mais. As pessoas não, quanto mais a gente ouve as pessoas falando de mediação, mais a gente vê que eles não entendem do que estão falando. E é isso que assusta às vezes. Né? Então, porque ela é um jovem, é um bebezinho, não é nem jovem. Né? Nós temos uma lei de mediação em 2015. Então, 5 anos. O que é 5 anos? Analisa uma criança de 5 anos. É uma criança. Então, é uma lei que realmente precisa ser disseminada, precisa ser estudada. E as pessoas precisam aprender e não ter vergonha de dizer que não sabem do que se trata. Porque a gente também aprendeu. Eu aprendi lá fora, já que aprendeu lá no Canadá, eu aprendi nos Estados Unidos. E a gente foi só se reencontrar aqui. Quanto tempo, né, Jaque? Há pouco tempo atrás é que a gente está conseguindo trabalhar aquilo que a gente aprendeu lá fora. Então, assim, é muito natural que hajam essas dúvidas, assim, não só dos advogados, mas também dos empresários, como o caso, né, do Antônio, que trabalha com empresários, e ele diz, não, vamos levar isso para a empresa, e isso pode ser levado, é um campo realmente que deve ser levado, porque isso é muito mais saudável do que levar para o judiciário, principalmente na seara empresarial, porque na seara familiar, às vezes, é necessário, chega um momento que precisa, né? Muito embora a gente tenha toda a forma de trabalhar, mas existem situações, quando a gente está falando de criança, de que há necessidade do Ministério Público intervindo. Então, aí é diferente. Talvez a mediação tenha acontecido no judiciário mesmo. Agora, a mediação fora do judiciário, que é o que a gente está falando agora, ela pode ser feita para todas as áreas empresariais. Desde o micro, desde o MEI, não é nem micro, do MEI mesmo, até uma multinacional, como foi o caso, por exemplo, da Bílio Diniz, que resolveu o problema dele bilionário de dólares, de bilhões de dólares, com uma mediação. Em 48 horas resolveu um problema que há 10 anos não resolvia. Então, assim, a gente... Olha só, esse problema dele... Meu e-mail, meu Instagram é Sheila Rangel. Eu gostaria de anotar o zap de Luciana e vou deixar o meu porque apareceu na tela e sumiu. Eu botei aqui, ó. Coloca você me manda ali no chat. A Laudilene também queria falar um pouquinho, né, Laudilene? Me passa o seu aqui, Sheila. O meu, eu vou falar aqui com a Luciana. O meu, posso falar? Meu zap. 71, que eu não posso perder o contato. Isso. O de Luciana, deixa eu anotar aqui. 71. Apareceu e sumiu o seu chat aqui. Botei de novo aí. Sumiu. O meu é 71, quem quiser pode anotar. É 71, meu zap. 91 27 4676. Anotado. Vou te mandar hoje mesmo um oi para a gente já iniciar a nossa conversa. 91 27 4676. Isso, e o código é 71. Tá, e assim, e meu Instagram é Sheila Rangel.
E assim, essa militância não é fácil. Parece tudo bonito, que lindo, que é, mas não é. Porque existem muitas resistências, e é normal, claro. E eu sempre tenho que ter alguém para ter um apoio, né? Num momento que não está muito confortável. E uma dessas meus suportes emocionais é a minha amiga Laudilene, que está aí quietinha, calada, e que eu grito: Laudilene, a situação está complicada. E ela me dá todo o suporte emocional. Porque meu marido disse que eu cuido dos autistas, então ele não... Olha, você cuida dos autistas? Não, meu marido que disse que eu vivo no mundo dos autistas. Tá. Porque tem uma amiga minha que tem, eu até marquei para assistir ela no post, que é a Hug Sensorial. Ela tem uma loja que ela fabrica produtos sensoriais. E ela é arquiteta e trabalha com arquitetura sensorial. Aí eu falei, nossa, Cris, neurociência sensorial, imagina na mediação, olha que assunto fantástico. Eu até cheguei a marcar no Instagram. Ela até chegou a... Com autista isso você vê. A questão sensorial é fantástica, né? Ela me conta, ela é arquiteta, ela cria ambientes sensoriais, e às vezes eu vou nas exposições dos produtos dela, que ela é difícil ter uma loja, não existe, né, no Brasil. Lá fora tem muito, né? Tem um fomento muito grande para a área autista. Mas aqui no Brasil não tem. Então, há uma carência muito grande de pessoas que trabalham, que militem, né? Enfim, que seria uma outra também, desculpa aí, seria um outro viés, uma outra linha. Vamos ouvir, Laudilene, estou doida para curiosa para te ouvir. Não, eu vou ser bem sucinta na minha fala e dizer... Amigona, obrigada, viu, amiga, pelo carinho de sempre, foi emocionante. Então, eu conheci a Sheila, né, pelo WhatsApp, num grupo de mediadores da Bahia, né, do qual eu faço parte, ela também. E ela lançou o projeto dela e me chamou a atenção. Eu falei, eu quero participar desse grupo. Era um grupo de arbitragem, né, Sheila, na verdade, e eu queria conhecer e fazer parte do grupo. E daí ela começou a desenvolver essa ideia, né, que realmente é inovadora, que me chamou a atenção, e disse a ela, tem muita gente contra, né, e eu falei, não, Sheila, não desista do seu projeto com os cegos, não desista desse projeto da humanização, né, da arbitragem, introduzindo aí a sensibilização através, né, dos órgãos do sentido, como ela vem tentando fazer. E eu quero parabenizar mais uma vez a coragem da Sheila em enfrentar essa, né, e tentar colocar, né, em andamento esse projeto, porque realmente não é fácil. Existe uma dificuldade muito grande, o judiciário é muito tradicional, seja aqui ou fora do Brasil, e a gente sabe dessa dificuldade. Então, assim, ela realmente está inovando, ela tem uma sensibilidade muito grande, né? E ela percebe que talvez não, com certeza, em momentos de litígio, de conflito, as pessoas estão à flor da pele, ali as emoções estão colocadas de uma maneira que, se você não introduzir meios, além daqueles que a gente usa, né, nas técnicas da mediação mesmo, para tentar fazer com que as partes consigam restabelecer, né, o contato, restabelecer a conversa ali, no sentido de tentar resolver o litígio, realmente fica difícil. Então, eu entendo que essa proposta da Sheila, esse projeto dela, né, eu acho que é inovador e, no primeiro momento, meio que maluco, né? Eu falei, Sheila, todo mundo vai dizer que você está ficando louca. Mas a gente, eu sou da área das artes plásticas também, e a gente desenvolve muito essa questão da sensibilidade, né, dos órgãos do sentido enquanto forma de ter um olhar diferenciado. E ela tem essa capacidade de perceber isso. Eu entendo que isso tem que ser passado e tem que ser, né, acolhido no sentido de facilitar a possibilidade do acordo entre as partes e a possibilidade de que as partes possam, né, restabelecer, né, o diálogo, né, no sentido de tentar chegar num acordo, se não chegar num acordo, mas tentar entender o que está acontecendo para que a vida continue de uma forma melhor do que quando há litígio. Porque quando vai para o judiciário, a gente sabe que o judiciário resolve,
resolve entre aspas, né? Fica pendente muita coisa que não foi esclarecida, não foi colocada, e o problema se perpetua o resto da vida muitas vezes, né? E eu acho que o caminho é a mediação. Eu já trabalhei como defensora pública em Teixeira de Freitas durante quase 10 anos. Depois, na faculdade, né? Numa faculdade como professora de Direito no Núcleo de Prática Jurídica, em que eu era conciliadora, e ali eu descobri que os meios alternativos de resolução do litígio são realmente o caminho, né? Na verdade, para resolver os litígios. E foi por essa razão que eu fui embora aqui do Brasil e fui para Portugal para tentar me especializar e tentar trazer novidades, né, nessa matéria. E lá vi em Portugal e na União Europeia, né, como é que eles estão trabalhando a questão do litígio na área do consumo, né? E isso foi assim muito interessante no sentido de que a gente tem que trazer para cá, né, a experiência portuguesa, né, para tentar dar andamento e resolver tantos litígios que já existiam, né, e que vão aparecer cada vez mais diante desse novo contexto aí que nós estamos passando e que a demanda vai ser muito grande, né? Então, mais uma vez, Sheila, parabéns por sua iniciativa e parabéns pela coragem de ir à frente com esse projeto, porque realmente existe preconceito, existe, né, uma resistência muito grande, né? E eu espero que você realmente consiga, que a gente possa, né, levar isso ao conhecimento de todos os estados brasileiros, para realmente facilitar essa possibilidade do acordo entre os litigantes em todas as áreas, né? É isso, gente. É um prazer estar aqui, viu? Com vocês, viu, doutora Riciane, Jaqueline. Obrigada, Laudilene. A Laudilene tem sempre nos acompanhado, na verdade, todo mundo que está aqui tem nos acompanhado sempre, né? E a gente também tenta prestigiar vocês, assim, sempre que pode. Pessoal, a nossa conversa está maravilhosa e dá para ver que a gente continuaria a noite adentro, né? Mas compartilhando aqui o troféu, ó. O troféu da mediação. O troféu, que lindo! Da mediação. É muito merecido e a gente se sente muito honrada, Sheila, de poder ter tido esse período contigo, esse webinar. Já fazia tempo que a gente vinha falando e planejando, né? E tenho certeza que é o primeiro de muitos, vamos poder fazer mais vezes, né? Com certeza. A gente quer isso, a gente quer disseminar, a gente quer que mais pessoas ouçam. A gente vai colocar depois no nosso canal, né, Jaque? No canal do Advocacia 5.0, daí vocês podem compartilhar para as pessoas que também se interessam por esse novo olhar, na verdade, né, para os conflitos, um olhar mais humanizado. Eu aproveito a oportunidade também, pessoal, antes de finalizar, então, para convidar vocês a participar também do webinar que vai acontecer no dia 28 de maio, às 9 da manhã, é cedinho, tá? Organizado pelo ICFML, né? A gente foi convidada, eu e a Jaque, para falar de Advocacia 5.0, Advocacia 5.0 repensando a advocacia em tempos de Covid. Eles nos convidaram, eles fazem um evento uma vez na semana, e aí estão convidando vários nomes que estão trazendo novidades durante a pandemia, e aí a gente teve a alegria de ser convidadas, e dia 28, às 9 da manhã, a gente vai estar compartilhando nas redes sociais aqui a arte com vocês, a gente espera vocês lá, esse pessoal de peso que realmente gosta de debater, que gosta de fazer diferença, né? A gente fica muito feliz pelo debate bem caloroso que houve, todo mundo teve a oportunidade de falar, e é isso que é bacana, às vezes, de um webinar menor, é que a gente realmente faz um bate-papo, né? A gente ouviu a Sheila e realmente pôde cada um se expressar, falar o que sentia, o que queria contribuir. Então, eu queria agradecer particularmente primeiro a Sheila por ter aceitado, né? Em nome, obviamente, já que vai fazer as considerações finais, às vezes ela diz, não, agradece o meu nome. Mas assim, já agradecendo, né, a cada um de vocês, pelo carinho de vocês, por estarem aqui nessa sexta final de tarde, né? Poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, estão aqui conosco, debatendo um pouquinho como a gente pode mudar o mundo, né? É tão gostoso isso, eu amo essas coisas, principalmente com a sensibilidade. Então, eu passo a palavra para a Jaque, né, dar as últimas palavras dela aqui, e agradeço a cada um de vocês, muito obrigada, de coração. Jaque, me perdoe só um instantinho. Pode falar. Eu preciso. Eu escrevi até no chat, mas acho meio covarde você botar no chat e sair, né? Então, eu preciso me ausentar agora, viu? Fique à vontade, já está terminando. Eu deixei meu contato aqui, o Oscar tem todos os meus contatos, viu? Foi ótimo. E uma próxima oportunidade estamos juntos aqui também, viu? Obrigada por participar. Um abraço para vocês. Tá bom, então, até mais.
Eu só tenho a agradecer também, quero responder a Lu aqui, que o Advocacia 5.0, a gente vai estar falando sobre isso no congresso da Dulce, então, assim, dia 25 começa, se eu não me engano, a nossa palestra é dia 25 mesmo, né, não tenho certeza que seja 25, 26, mas a gente está lá, sim, então, assim, antes do dia 28 tem antes esse do dia evento. 28, tem um evento antes, ainda bem que né, a Lu é ligada e disse, gente, para isso, não tá... É que eu recebi a arte agora. E aí eu disse, ai meu Deus, já vou aproveitar para dar, deixa aqui. E lá a gente já estou inscrita. Olha, ai, que legal. Não, e lá a gente vai falar um pouquinho do que é, da onde surgiu a Advocacia 5.0, enfim. E é um prazer estar aqui com vocês, porque isso aqui faz parte também de uma visão da Advocacia 5.0, de humanizar cada vez mais, de usar a nossa intuição a nosso favor, né? E a importância de todos esses novos approaches, né? De usar toda a parte de neurociência, massagem, é o visual, é o toque, né? Eu acho que quando a gente fala do ser humano inteiro, a gente fala do ser humano em todos os sentidos e usando todos os sentidos dele, né? Os sentidos daquilo que a gente toca e aquilo que a gente sente, o que a gente não vê. Então, eu fico muito agradecida, acho que é exatamente o que a gente estava precisando. Às vezes a gente sabe que esse olhar mais intuitivo, um pouco mais espiritualizado, não tem todos os adeptos, mas assim, nós não estamos aqui para fazer adeptos ou amigos, estamos aqui para fazer e viver a inteireza, que é ser tudo isso com todos os sentimentos e com todas essas intuições que a gente tem. E eu agradeço demais, meninas, muito obrigada. Agora ficou só os Oscar aqui, já digo meninas, porque o Antônio já saiu, mas agradeço a todos vocês e na próxima a gente vai marcar os próximos passos. Né? Quem sabe vamos ter uma... Não sei quando a gente vai conseguir voltar às lives, né? Como essa. A gente está com essa promessa com a Sheila tem meses. Mas como eu disse para a Laudilene, poxa, vamos correr, porque Jaqueline e Riciane estão ficando famosas, vai ficar difícil a gente. Não, a gente ainda vai organizar uma conversa com a Laudilene também. Vamos só organizar essas agendas aqui para dar certo. A gente adora isso aqui, não se preocupe. Foi muito bom, amei, viu? Sheila, obrigada, então. Eu que agradeço. Beijo, tchau para todo mundo. Luciana, beijo, gente. Beijo. Vou mandar agora. Estou mandando. A velhinha. Tchauzinho. Tchau.